O elo entre pais e filhos é algo eterno, uma relação de amor e constante dedicação. Com o tempo eles crescem e seguem um próprio caminho, mas nem por isso o afeto diminui. Os cuidados seguem por toda a vida. É papel dos pais proteger, educar e mostrar os caminhos certos que os filhos devem seguir. Ao longo da vida, os pais acumulam muitas tarefas e preocupações relacionadas aos filhos e fazem o que podem para que eles sejam saudáveis, prósperos e felizes. Um investimento para um futuro promissor. A bênção de um pai e de uma mãe é tão importante que no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, é um dos mandamentos que Deus deixou com promessa sobre a vida dos filhos. Honra teu pai e tua mãe, para que prolongue os dias da sua vida sobre a terra. Então, hoje, nós vivemos uma geração de pessoas revoltadas com os pais, e os pais não estão sabendo lidar com isso, amaldiçoando seus filhos. Essa psicóloga explica que ainda no ventre recebemos muitos estímulos, principalmente por parte dos pais, algo que tende a aumentar após o nascimento. A especialista acredita que essa relação tão íntima faz com que eles tenham um grande poder de influência sobre os filhos. Os pais nem têm ideia do quanto eles podem influenciar esses filhos. A criança já bem bebê, ela está sempre aprendendo com os pais, ela olha para os pais. Ela tanto aprende aquilo que o pai ensina falando como fazendo, e principalmente fazendo. A família, ela é responsável pela saúde mental da criança, do indivíduo. Ela pode receber ali algo que vai influenciar na personalidade dela, na identidade dela pro resto da sua vida. A gente sabe que existe, é lógico, fatores genéticos que predispõem, por exemplo, uma criança a nascer autista, esquizofrênica, mas nós sabemos que o fator determinante para desencadear um problema sério, um transtorno, vem da relação pai e filho, principalmente da mãe. Pais que rejeitam os seus filhos, pai que não valoriza os seus filhos, pais agressivos, pais que não são modelo, geram filhos revoltados. Maria Elisa e José Edson são pais afetuosos e dedicados. Eles têm 3 filhos, Priscila, Diego e Daniel. Além das responsabilidades naturais, Maria Elisa e Edson sempre se preocuparam com a vida espiritual dos filhos. Os pais, ele é a cobertura espiritual dos filhos. Então, se os pais não tiverem essa disciplina, porque oração precisa de disciplina, né? Disciplina e amor, você saber que você precisa realmente estar sempre fazendo aquela intercessão diária para os seus filhos, né? Conversando com eles, aconselhando, né? Sabendo dos problemas, das dificuldades dele, para que nós possamos estar intercedendo. Porque se a gente não conversa com os filhos e não tem essa liberdade deles, né, expressar as dificuldades que eles têm, como que a gente vai orar? Então a gente precisa ter uma oração definida, direcionada, né? Por isso que esse relacionamento é muito importante. Depois de um mês que eu me converti, eu já entendi tudo isso e eu comecei a orar, a profetizar. E a importância disso é que a gente se sente segura, sabendo que as nossas orações não é em vão, que elas são atendidas. Porque eu costumo falar que a oração move a mão de Deus e a intercessão move o coração de Deus. Então eu sempre oro por perto, você está orando, né? Mas quando você intercede pelas pessoas que estão longe, você tem a certeza de que Deus está ouvindo e que aquilo vai fazer diferença, como tem feito na vida dos meus filhos. Priscila e Daniel moram em São Paulo. Nem por isso os pais deixam de aconselhar e declarar bênçãos na vida deles. Mostram que não existem fronteiras para o amor e a fé. O casal de pastores segue uma rotina diária de oração. Seja durante as madrugadas ou ao longo do dia, Maria Elisa e José Edson intercedem pela vida dos filhos. O Diego mesmo, pastor Diego, que é o meu filho, que mora aqui conosco, ele sofreu um acidente gravíssimo. Na hora ninguém nem quis falar como que ele estava e a gente saiu pro Hugo, chegamos lá, assim, eu orando no caminho, né, profetizando, falando, vou chegar lá, ele vai estar bem, não foi nada grave. E chegamos lá, graças a Deus, ele conversou comigo, sabia que não tinha nada assim que fosse coisa pior, quebrou a perna, foi um acidente muito grave. Mas isso, diante de outras coisas piores, né, isso não é nada.
E o Daniel também, ele teve 4 acidentes de moto, né? E graças a Deus está aí vivo para contar a história e testemunhar. Os pais que oram e buscam a cobertura espiritual na vida dos filhos são os mesmos que conseguem descansar em meio a tantas preocupações. A gente, assim, descansou sempre no Senhor, porque nós sabemos que a oração tem seus efeitos. Então nós sempre colocamos eles na presença do Senhor. Isso nos deu e nos dá até hoje um refrigério. A gente sabe que aonde que ele estiver lá, o Senhor está com ele. Na hora da raiva, por descontrole ou falta de sabedoria, alguns pais acabam proferindo palavras de maldição na vida dos filhos, uma atitude nada recomendável, que pode afetar negativamente a vida espiritual de crianças e adolescentes. Aquilo que sai da nossa boca tem um ato profético muito forte. Então a gente tem que vigiar muito no que nós falamos, que nós pronunciamos, ainda mais quando se resume a nossa família. Às vezes as pessoas é um ótimo pastor, pastora, é um ótimo cristão, um empresário. Ele é bem sucedido em muitas áreas da sua vida, mas dentro da sua casa ele deixa a desejar. E voltando à palavra de maldição, tem um poder muito grande, sim, muito grande, porque o inimigo vai trabalhar em cima daquilo, contra aquela criança. Assim como os pais podem destruir por meio de palavras a vida de sua descendência, eles também têm o poder valioso de influenciar positivamente a vida dos filhos. É o amor, é o carinho, é o respeito, é a ética que você vai conseguir ensinar o seu filho a andar no caminho do bem. E a própria palavra de Deus diz isso, né? Ensina a criança no caminho que deve andar e quando estiver grande não se desviará dele. Muitas crianças estão se desviando do caminho, principalmente porque não foram ensinados. E a gente ensina não é apenas com palavras e com conselhos, a gente ensina com atitudes, com comportamento. Pelas ruas, encontramos pessoas que também acreditam na importância da semeadura. É uma das coisas que mais prejudica hoje é a gente não ver Deus como pai, porque a imagem do pai está desestruturada hoje, né? Uma palavra positiva já realça muito na vida da criança. Ela cresce já pensando positivo, ouvindo positivo, né? E eu gosto muito de abençoar. Eu oro, eu peço a Deus, eu ensino. A palavra tem poder. Assim que você abençoa seu filho, eles crescem com sentindo aquilo na vida dele. E vai crescendo e se tornam boas pessoas, porque a palavra positiva tem poder. A negativa tem, mas a positiva, então... Os pais falam, é muito importante. A presença deles também é muito... Essa vida corrida, né? Sempre dá pelo menos um tempinho, um minutinho por dia. Dar atenção para o filho é muito importante. Alda Célia é pastora e cantora gospel. Em 2012, durante a gravação de um DVD comemorativo, ela aparece junto com o marido, o pastor Robert. Mas foi a presença do filho Nicolas que chamou a atenção e tornou o momento ainda mais especial. Você vai conhecer agora uma história de fé e superação. Uma das músicas do DVD Filho Amado, escrita pela cantora Alda Célia para o filho Nicolas, é composta por palavras que abençoam a vida do garoto. E foi justamente uma criação baseada no amor, no cuidado, na fé e em profecias que a família superou um momento difícil. Na época, Nicolas era criança e foi considerado pelos colegas da escola o aluno mais insignificante do colégio. E eu disse a ele, filho, eu vou lá, né? Virei águia, criei lá.
Aí o Espírito Santo falou comigo: calma, filha. Você tem ungido seu filho todos os dias. Você tem proclamado a minha palavra todos os dias. Ele me conhece. Pergunte a ele se ele sabe quem ele é. Antes de fazer qualquer coisa, eu perguntei: Nicolas, e você, filho? Você se sente assim mesmo? Você acha que é verdade, que você é insignificante? Quem é você? O que você respondeu, filhinho? Eu respondi: mãe, eu sei que eu não sou insignificante, eu sou filho amado de Deus. Eu me lembro que meu esposo sempre colocava as mãos, me ungia meu útero, proclamava a bênção, já conversava com os meninos lá dentro, né, com os bebês. E celebramos cada fase da concepção, da gestação. No nascimento, logo após o nascimento, fizemos a consagração, né, na igreja, e ali também proclamamos bênçãos, criamos memoriais. É muito importante no princípio da Casa VIP, né, valor, identidade, propósito, estabelecer memoriais de bênçãos. Então, dias específicos em que a criança, ou a pessoa, né, o ser humano, em cada fase da sua existência, vai lembrar-se que é abençoado. Por quê? Porque a palavra abençoar, no hebraico, baraká, significa liberado para prosperar. Liberar para prosperar é abençoar. Então, se nós abençoamos, e nós falamos: filho, nós te abençoamos porque você é filho de Deus. E aí, então, você começa a ministrar os decretos de Deus, a palavra de Deus, como sendo a verdade sendo a voz que vai determinar o seu destino. Robert conta que não se assustou em saber que o filho havia sofrido tamanha ofensa. Segundo ele, Nicolas havia sido preparado espiritualmente para lidar com situações adversas. Quando ele ganhou esta eleição, eu falei: meu filho, que bom que você ganhou, porque você estava protegido. Essas palavras não têm força sobre você. Se acontecia com um outro aluno, talvez não tinha aquela orientação VIP na sua casa e acabaria com ele. Seria uma ferida que talvez até hoje ele estaria carregando. Mas meu filho ouviu, ele já sabia quem era. Sabia que ele tinha valor, identidade e propósito. Então, as palavras não eram palavras que pegavam nele. Ao longo da criação dos filhos, o casal focou no ensinamento de 3 valores básicos. São eles: valor, identidade e propósito, que eles apelidaram pela sigla VIP. Nós, como pais, somos responsáveis para decretar nos nossos filhos identidade, propósito e destino. O que você fala hoje é um decreto que vai gerar o futuro do seu filho. O destino dos seus filhos está nos seus lábios, está nas tuas mãos. Não depende do pastor nem do professor da igreja. É você, pai, você, mãe. Nós, como pais, temos a responsabilidade de reproduzir na terra o som que é emitido no céu. E o céu emite valor, identidade e propósito sobre nós. E foi um versículo da Bíblia que diz o seguinte: e repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor, que inspirou ainda mais o casal sobre a importância de declarar a bênção e proteção sobre a vida dos filhos. A gente fazia pelo menos uma vez por semana, onde meu esposo, ele ungia primeiro a mim, proclamava a bênção sobre mim, e depois nós dois ungíamos nossos filhos. Além de fazer isso de manhã é rapidinho: filho, eu te abençoo em nome de Jesus, né? Eu sempre também, à medida do possível, pedia que eles repetissem comigo. Uma coisa que o Espírito Santo falava, eu falava assim: o Espírito Santo que tem o governo da sua vida. Você não tem o Espírito Santo, é o Espírito Santo que tem você. Então, o Espírito que habita em você, ele é o Espírito da sabedoria. Então, você é o quê? Então, minha filha e meu filho sou sábio? Sou sábia. Então, o Espírito que habita em você é o Espírito da inteligência. Então, você é o quê? Eu sou inteligente. Imagina se todo pai fizesse isso. Pais que oram, intercedem e declaram o melhor de Deus sobre a vida dos filhos. É o que a Bíblia diz: plantar para colher. Criança, principalmente o adolescente, são muito vulneráveis. Eles estão loucos para conhecer o mundo, conhecer coisas novas. E se a gente não preencher eles com a palavra de Deus, com a bênção de Deus,
o inimigo vai aproveitar essa ocasião. Essa oração que nós fazemos para eles todos os dias tem livrado eles de muitas coisas e nós, né, temos a alegria, o privilégio de agradecer a Deus por isso. É importante que lá em casa eles não escutem as mesmas palavras agressivas que escutam na escola. Em casa, eles vão ouvir palavras de valor, palavras de identidade, palavras de propósito. Você verá um grande avivamento na sua casa, na sua família, e acontecerá com você, como está proclamado em Isaías capítulo 61, versículo 4. Você vai restaurar o que tem sido destruído de geração em geração. A unção de Deus está sobre você. Sou filho.